Hoje, na companhia de Aida Ferreira, para falar sobre autoestima, né? Uma série de lives nós estamos fazendo, né, para ajudar a sua pessoa a melhorar, a você ter ficar rico interiormente. Um grande abraço à Regina, que acabou de entrar. Um grande abraço aí para a doutora Neiva Trindade, né, que também tá aí com a gente aí, né? E aí, a doutora Neiva, que também ajuda demais as pessoas a melhorar a sua autoestima através do Centro Médico da Estética, né? A da Ferreira. E a melhor detalhe, pizzaria Detalhe, né? A Robert Reis. Olha só, Robert, eu vou precisar de você, hein, rapaz. Dia 19 tem um evento do Pesadão ali em Rocha Miranda ali. Acho que você tem que estar presente. Carla Furtado também presente na live. Boa noite, Aida Ferreira. Oi, Montanha, boa noite. Você cortou o cabelo? Não, negativo. Tá assim todo bonitão hoje, hein? Tá, é. Tá. Pô, quer dizer que os outros dias não tava, né? Não, outro dia eu Ah, tava peguei. ajustadinho. Nada, de nada. O cabelo já é assim de nascença. Ah, sua Né? esposa Eu, hoje hein? deu um trato aí no visual. Nada, minha esposa quer que eu corte. Ah, não tava de nada, inocente. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Carla, Ana, Regina, Márcia. Boa noite, Montanha. Gleice. Gleice Magalhães. Ó, hoje é autoestima, né? Aí, ó. Já melhorou minha autoestima ainda mais agora, falando que eu tô bonito. Mas o problema é que você acabou com a minha autoestima de lá de trás, né? Por quê? Não, tem dia que ele tá mais. A semana passada eu fiz a live com o cabelo pra trás. Hoje eu tô com o cabelo pra frente. Sim, Eu achei que você sim, também ficou sim. mudando o visual. Nada, o pior que nada, tá natural, pô. Nada, sinceramente, fiz nada. Nada, 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 nada. Pelo contrário. Mas, autoestima, o que que você quer, o que que você consegue trazer de elementos para aumentar a autoestima do nosso espectador? Tem a galera esperando já aí, ó. Olha, gente, não saiam não, porque eu vou dar um monte de dicas hoje. Como é que a gente pode fazer para aumentar a nossa autoestima? Mas são vários, pesadão, são vários pontos que fazem com que a gente tenha baixa estima, tá? São muitos mesmo. Hoje eu vou falar do principal para que dê tempo de eu dar essas dicas para vocês. Olha Eu vou só, falar do... Ah, a Carla Furtado já falou que precisa aumentar a linha. Olha só, tu precisa conhecer essa figura, tu precisa conhecer essa advogada digital, vamos dizer assim. Tu vai conhecer, aliás, ela vai estar lá no dia lá do dia 19, tu vai ter um... Mas vou te falar, minha companheira de profissão também, né? Advogada. companheiro, companheiro. Vai figurar, se tu vai ter oportunidade. Tem nada de precisa de aumentar nada de autoestima. Cabelo rosa, tipo Barbie, essa aí é muito, como é que é o nome? É uma figura diferenciada, vamos dizer assim. Mas continua seu raciocínio. Vitória, boa noite, sempre aqui comigo. Então, nós temos várias coisas que fazem com que nossa estima... Eu não sei se existe alguém no mundo, Montanha, todas as pessoas estão me ouvindo, que tem uma autoestima muito elevada, assim, ao ponto de, sabe, não precisar mais, porque há momentos da nossa vida em que ela cai e a gente tem que ficar firme ali para levantar de novo. Então, tem momentos que vão variar, mas na grande parte a gente já tem uma baixa estima devido ao que eu vou explicar aqui. É o ponto principal que não tem como escapar. Da onde começa a nossa baixa estima? Você tem ideia, Montanha? Não faço ideia, não faço ideia. Alguém aí tem ideia? Ah, Neiva, que pena, mas assiste depois. Olha só, a nossa baixa estima pode começar no momento da nossa gestação. Quando a gente começa a ser gestado, a gente pode iniciar esse processo de baixa estima. Por isso é que eu digo que independe muito de nós, às vezes. Pois é, cara, na gestação. O que acontece? Na nossa gestação, a gente está em simbiose com a nossa mãe. A gente está dentro do ventre, do útero dela, e ligados ao cordão umbilical.
Nós chegamos a achar, o bebê no ventre acha que o coração da nossa mãe batendo, que o bebê, depois de uns dias, começa a ouvir, ele acha que é o coração dele. Ele, quando nasce, ele se sente perdido, porque ele nem imagina por que ele não está lá naquele calorzinho, com aquele coraçãozinho batendo. Então, a gente está totalmente conectado, em simbiose com nossa mãe. Então, imagina que nossa mãe tinha baixa estima, que ela se sentia desvalorizada. Normalmente, isso acontece muito, né? A mulher, quando engravida, ela passa a ter alguns problemas. Nem toda mulher é amada, nem toda mulher vai ter como cuidar daquele bebê. Às vezes, até uma autoimagem dela, ela começa a se sentir gorda, ela começa a se sentir... Ai, meu marido não vai mais me amar porque eu não sou aquela mulher esbelta, delgada. Então, ela começa a ter sentimento de desvalorização e baixa estima. E ela está passando aquilo para o bebê, devido a essa simbiose entre mãe e filho. Então, a nossa baixa estima começa exatamente quando a gente é gestado. E 9 meses na barriga da mãe, se a mãe não estiver muito bem, a gente não vai estar. Tudo que ela sentir, nós vamos sentir. Não tem como fugir disso. Os estudos já comprovam que o bebê vai ter tudo que a mãe tem, nesse momento do ventre da mãe. Então, se a sua mãe não se sente bem com ela mesma, ela passa aquele sentimento para o bebê. E aí, você nasce. Você nasceu e você volta a ter uma conexão muito profunda com a sua mãe, porque você depende da nutrição dela. Então, ela é o ser que cuida de você, que te dá amor. E se isso não acontece, Montanha? Às vezes a mãe tem que trabalhar, às vezes a mãe está doente, às vezes a mãe tem um monte de filhos para cuidar, ela não pode se dedicar integralmente àquele bebê. E aí o bebê se sente desvalorizado, ele não se sente amado porque ele acha que a mãe não o ama o suficiente. Então, nós gerando mais baixa estima. Além de termos aprendido tudo aquilo no ventre, a gente, quando nasce, também continua. A nossa estima vai baixando. E não tem como evitar. Não tem como a nossa mãe evitar isso. E nem a gente. Nós não estamos aqui culpando ninguém, né? A gente está querendo entender por que existe a estima. Então, por isso é que hoje eu estou focando nisso. O primeiro ponto da baixa estima de um ser humano é na gestação. Dura os 9 meses, que é quando a mãe está cansada. Quando a mãe está... Às vezes ela tem outros filhos menores, está com um bebezão no barriga e tem que cuidar daqueles, e ela se descabela, ela não se arruma. Ela se olha no espelho e fala, caramba, eu estou feia, eu estou inchada. Ela nem imagina que isso está passando lá para o bebê. É simbiótico mesmo. E nasceu, repito, você nasceu, você quer atenção, você quer nutrição, você quer a sua mãe, você quer continuar a ser o bebê do ventre da mamãe, e é impossível que isso aconteça. E nem deve, né? Porque se a mãe passa o tempo todo se dedicando àquela criança, a criança vai crescer bastante mimada, né? Bastante complicada. Então, essa conexão profunda, quando ela não é estabelecida entre mãe e filha, era estabelecida, a mãe te dá o que pode, mas você sempre quer mais. Sua estima continua caindo. Então, como a sua estima está conectada com a sua mãe, aí vem mais outro problema. A maneira que sua mãe... Só um minutinho. Estamos no YouTube, tá? Liberou o YouTube aqui. Estamos no YouTube. Estou aqui com Aida Ferreira, ou Aida Ferreira. Com como melhorar sua autoestima, né? Ela está dando algumas dicas, né? Você que não acompanhou o início, depois dá uma olhada no Instagram, que está aqui, ó, tá aqui embaixo, Instagram, Aida Ferreira, oficial, WhatsApp, 21 98772 4231, Instagram também do @MonteWebcast. Então siga a gente lá, já dá seu like, né? Comenta se tiver a sua dúvida, né? E se inscreve no canal que é de lei, né? Obrigado, Aida Ferreira, pode continuar seu raciocínio aí. Eu quero ver, gente, a gente vai estar lá no Mentes Brilhantes, no evento do Montanha. Quando ele me chamar para palestra, ele vai apresentar. Ah, doutora Aida Ferreira, eu vou olhar para ele de cara tão feia.
Vai ser ao, Mas, ao vivo. mas isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque quem vai apresentar vai ser a Iris Basílio. Então, isso não vai acontecer. Essa confusão só nas lives do Pesadão. Brincando, Pedro. Então, vamos lá. A gente estava falando sobre a gestação, sobre quando a gente exige atenção que a mãe nem sempre pode, nem sempre deve dar, né? Ela não tem que ficar 24 horas grudada. Mas aí, novamente, a gente está prestando atenção na nossa mãe. Só existe ela no nosso mundinho e a nossa mãe continua se sentindo desvalorizada. Continua com a estima baixa. A gente está pegando também, porque a gente se baseia no que nossa mãe é, né? A gente, o ser humano, tem um estudo que comprova que a gente repete as 5 pessoas mais chegadas a gente. Então, você, na verdade, é um pouco de cada uma das 5 pessoas com quem vocês têm mais contato. E o bebê, ele tem muito contato com a mãe, ele vai crescendo, continua querendo contato com a mãe, e se a mãe tiver baixa estima, naquele momento, o bebê, a criança já vai começar a continuar, não começar, ela vai continuar a ter processo de baixa estima que ela nem sabe ainda o que é. Então, Ó, você vai... eu acabei de falar da Iris Basílio, acabou de entrar aí. Boa noite, Iris. Boa noite, Márcia. Tudo bem? Boa noite, Márcia. Marcinha está aí, Iris, boa noite, prazer. Então, a sua mãe está com baixa estima. Ela não está se valorizando, você só está afirmando mais e mais que você não vai ter baixa estima, você não vai ter autoestima. Aí, outro problema. Você pode... Sua mãe, quando engravidou, pode ter sido abandonada pelo seu pai. Ou quando você está crescendo, seu pai pode sair de casa, pode deixar a família. Você imagina o duplo processo de baixa estima que tem essa criança. Ele está vendo a mãe se sentindo desvalorizada, rejeitada, e essa criança se sente rejeitada e desvalorizada porque o pai foi embora. Então, são processos muito fortes. Por isso é que quando a gente cresce, não é muito fácil, não é só se olhar no espelho e dizer eu tenho autoestima, eu tenho autoestima, eu tenho autoestima. Não é isso, gente. É muito difícil. Primeiro, então, como é que você vai fazer para sair disso? Vai me perguntar, Montanha? Ou quer que eu fale? Pode seguir, pode seguir. Eu estou acompanhando aqui a audiência. Ah, é? Então, se você está repetindo a sua mãe, se você não se sente valorizado pela sua mãe, talvez pelo seu pai, talvez porque você tem irmãos que você acha que sua mãe ou seu pai estão cuidando mais deles, você está se sentindo cada vez mais só, mais abandonado. O que você precisa fazer quando adulto para começar a curar isso? E é isso que eu venho fazer hoje. Além de dar as dicas que eu vou dar, vocês precisam dar o primeiro passo. O primeiro passo, gente, é se conscientizar dessa baixa estima, se conscientizar que isso é um processo interno seu. Ninguém tem culpa. A culpa é uma coisa que aconteceu aí, não se culpa, não se procura culpar. Se conscientiza que é um processo interno e aí você começa a dar os primeiros passos para a cura, porque você saiu de dentro de você o que você não queria admitir. Muitas vezes você faz coisas, por exemplo, você usa o mesmo tipo de cabelo que toda a turma da sua escola usa. Você usa o mesmo tipo de roupa, você fala do mesmo jeito, você anda do mesmo jeito. Por quê? Porque você precisa se sentir pertencente a um grupo. Você não se ama o suficiente, você não tem autoestima suficiente, então você tem que ser igual ao grupo para você ser aceito por ele. Porque você não conseguiu construir uma base maior de autoestima. E aí você vai repetir os padrões agora dos seus amiguinhos de escola, do seu namorado ou namorada. Aliás, quando é que você vai ser você? Se a sua autoestima não subir. Então, se conscientize desse processo. Todos nós provavelmente nascemos com baixa estima. Todos nós provavelmente temos baixa estima durante toda a nossa vida. O que a gente faz, o primeiro caminho para a cura é conscientize-se desse processo. Entenda que ele é interno, que só você pode se curar. E quando você começa a executar os passos para sair disso, você consegue curar sua baixa estima. E vão vir momentos, como eu disse no começo, em que você vai deixar ela cair. Porque você pode
ser a próxima mãe que se sinta desvalorizada, que seja abandonada pelo marido. Pode ser a próxima mãe que os filhos cresçam e não liguem mais para ela. Então, quando você se conscientiza, a baixa estima é um processo interno, eu não quero mais viver assim porque isso me prejudica a vida, eu vou me curar. A baixa estima, montanha, a baixa estima, pessoal, ela está presente para perturbar toda a nossa vida, profissional, emocional, nos relacionamentos em si. Porque quando você, por exemplo, você tem baixa estima, você se desvaloriza, você não vai ter prosperidade financeira, que é o grande assunto que eu sempre estou batendo, a prosperidade financeira. Porque você não consegue prosperar, você não consegue dar um passo para se desvencilhar do padrão da baixa estima. Você não se sente bom o suficiente para prosperar. Você ainda está com aquele trabalho com relação à sua mãe, aquela criancinha. Você tem que fazer esse trabalho interno, colocar isso para fora e trabalhar na sua cura. Ou seja, o próximo tema da live, você precisa curar a sua criança interior. Porque a sua criança interior, ela vai ficar ferida toda a sua vida se você não curar. A sua criança está ferida desde o momento da gestação. Então, se alguém tem alguma dúvida, me coloca que daqui a pouquinho eu vou dar as dicas para aumentar a autoestima. Fora fazer uma terapia, fora ler livros, fora ver documentários, cursos de autoajuda, isso vai elevar muito. Você pode fazer uma terapia, você pode procurar um grupo de ajuda. Quando você aumenta a sua autoestima, você começa a performar, até uma performance melhor no trabalho, no encontro de um parceiro, porque se você tem uma baixa estima, até o seu parceiro pode não ser uma boa coisa. Você não se sente bom o suficiente ou boa o suficiente para ter alguém legal na sua vida. Então você aceita qualquer um, porque você... Bom, eu não valho muita coisa, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou... Gente, e aí você aceita o primeiro que bate ou a primeira que bate na sua porta, porque você vai falar, graças a Deus eu consegui alguém. Porque eu nem achava que ia conseguir. Então, quando você tem autoestima elevada, você aumenta o nível de confiança em você, você começa a aumentar a sua percepção e começa a se dar valor. Tem aqui alguma dúvida? Que eu vou... Eu quero saber um pouco sobre a questão do criança interior. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, né? Dessa cura, dessa busca pela cura da sua criança interior. Inclusive, acho que todo mundo tem um problema, né? Dessa questão para ser curado. Alguma coisa lá atrás ficou pendente e você tem que se livrar. E essa talvez seja uma das dúvidas. Como você fala assim, para quem não conhece tão bem, como a pessoa vai voltar a ser aquela criança interior, aquele momento de criança para poder resolver isso. Explica um pouquinho mais detalhadamente para a gente poder meio que ilustrar antes de você falar das dicas. Eu vou dar amanhã, por exemplo, na casa eu tenho uma live com uma terapeuta portuguesa, onde eu vou falar exatamente da criança interior através das constelações. Há vários tipos de terapia que vão colocar você em contato com a sua criança interior. Mas vamos começar. O que é uma criança interior ferida? Presume-se que todos nós tenhamos nossa criança interior ferida. Nós sofremos certos tipos de traumas, de problemas emocionais, famílias disfuncionais, quando somos crianças, quando estamos no ventre da mãe, e a gente não tem percepção para entender aquilo. Porque até os 6 anos, mais ou menos, a criança não tem a mente consciente, que é essa aqui. A criança só trabalha com o inconsciente. A criança é um receptáculo, ela está aberta para tudo que entra nela, e ela tem aquilo como verdade. Então, quando ela escuta, sai daqui, menina, pô, você não presta para nada, seu irmão é melhor do que você não consegue nem somar 2 mais 2. Esse tipo de comportamento, a criança internaliza aquilo, porque ela aceita como verdade. Afinal, as pessoas que ela mais ama estão falando aquilo para ela, então aquilo deve ser verdade. Outro problema muito sério é que grande parte dos casais se separam, o nível de divórcio é muito grande, ou de abandono. A criança, quando o pai vai embora, quando a mãe vai embora, ela acha que é ela que tem culpa, porque se meu pai ou minha mãe me abandonaram é porque eu não sou boa, eu não mereço ter meu pai ou minha mãe. Então ela se sente
desmerecedora. E você vai crescendo, o adulto vai crescendo, mas ele está com tanta coisa lá internalizada, com tanta dor, aquela criança sofreu tanto, que isso ele vai refletir na vida adulta. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que se separou, um adulto que se separa, o homem ou a mulher se separa do parceiro, ele sofre, ele entra em depressão, ele não consegue entender. E às vezes aquele parceiro, aquela parceira, são pessoas que deveriam viver a 1000 quilômetros de distância de você, pelo menos, de preferência no espaço, onde você nunca mais possa ver, porque são muito prejudiciais. E por que você está sofrendo por aquela pessoa? Na verdade, é aquela criança que foi abandonada pelo pai ou pela mãe. Ela está sofrendo pelo pai ou pela mãe que a abandonou. Então, o adulto, ele está repetindo o comportamento de sofrimento da criança. Ele não consegue entender, dá graças a Deus que se livrou de um traste, de uma pessoa ruim. Ele está sofrendo ali, porque aquela criança não foi curada. A criança que foi abandonada, ela não foi curada. Ela cresceu, se tornou adulto e acha que não presta para nada. Então, a gente cura a criança interior com terapia. Eu trabalho muito com hipnose e regressão. Na regressão, eu levo uma pessoa até o momento em que os traumas surgiram e faço o adulto enxergar que aquela criança pode ressignificar isso. As relações familiares são fantásticas. Aliás, todas as terapias, que seja psicanálise, o que a pessoa escolher. Eu trabalho com energias mais diretas, que é a hipnose, que é o Theta Healing. Então, isso é a criança interior ferida. Todo adulto carrega uma criança interior ferida dentro de si. Quando você cura, você integra aquela criança na sua vida, você mostra aquela criança que você agora vai cuidar dela, que você está ali, que ela não precisa mais do pai ou da mãe, você é o adulto dela, você cuida dela. Então você vai reintegrando e vai libertando esses espaços que a pessoa precisa libertar. Deu para entender um pouquinho? Não, com certeza. Então, Ficou mais claro. Amanhã eu vou ter uma live com a criança interior e as constelações. Semana que vem, Montanha, de repente a gente faz uma live falando mais da criança interior, e eu posso fazer uma prática de Theta Healing, de hipnose, que eu adoro fazer hipnose com você, para ver você dormir. Quem não viu, ainda veja. Então, olha só, se for semana que vem, a gente vai iterar de 8 e 5 para 10 e 15, 17, que eu já vou direto. Já fico já no berço. A gente faz uma reprogramação mental no adulto para a criança interior não ficar mais ferida. Então, você sabe uma coisa que a gente se sente muito ofendida? A gente sente rejeição, às vezes, Montanha. Você faz uma coisa, você esqueceu de me telefonar, eu já falo, Montanha não é meu amigo, ele não falou comigo hoje. Sabe, uma coisa assim, você começa a sofrer a rejeição, quando na verdade é aquela criança, porque o adulto não está preocupado porque o Montanha não ligou, ele não ligou porque teve algum problema e ele não ligou. Depois ele me fala o que foi. Não é assim que o adulto vai pensar? A criança não. A criança sente rejeitada. Então, pessoal, vamos entrar agora nas dicas para aumentar a autoestima. Se alguém tiver mais dúvida, coloca aí que depois eu respondo. Me pergunta no WhatsApp também, não tem problema não. Chama no direct. Chama no direct. A gente está aqui para tirar as dúvidas e para ajudar, né? Então, o primeiro passo para você aumentar a sua autoestima é o autoconhecimento. Você precisa entender quem você é, ter muita clareza sobre isso. Quem sou eu? Eu vou dar aqui umas perguntas para você se fazer. Depois você assiste de novo e copiam. Você tem que saber o que você gosta, o que você não gosta. No que você é bom. Eu li sobre uma pessoa que perguntaram no curso em que você é bom. Ela falou, eu não sou boa em nada. Aí perguntaram ao marido dela, no que ela é boa? Ele disse, ela é maravilhosa em fazer bolos. Ela nem imaginava que aquilo era ser bom. E aí o professor perguntou aos alunos, vocês são bons em fazer bolos? Ninguém é bom. Todo mundo falava, não, meu bolo é uma porcaria, meu bolo é esse. E aquela pessoa entendeu que ela tinha uma qualidade que a maioria das pessoas não tem. Eu, por exemplo, o que é um bolo? Bolo não me manda fazer, eu não sei nem o que é um forno, não sei nem ligar o forno. Então, para mim, quem sabe fazer um bolo maravilhoso, pode me convidar, porque eu adoro bolo, mas eu não sei fazer. Então, é essencial que você se conheça. Porque, senão,
Se você não se conhece, você vai se guiar pela opinião dos outros. Você vai estar sempre perguntando, essa roupa tá boa em mim? Você acha que eu posso fazer isso melhor do que aquilo? Mas veja bem, essas pessoas não viveram o que você viveu. Essas pessoas não sabem o que é melhor para você. E você vai... Ela não tem a bagagem que você tem. Você vai estar pedindo opinião de pessoas que não sabem o que estão falando para você. Então, você tem que parar de depender da aprovação dos outros, porque você não precisa disso. Você precisa ter autoconhecimento. E esse é o primeiro caminho para aumentar a autoestima. Você não tem que ser refém da aprovação dos outros. E há 6 perguntinhas que você pode se fazer, depois vocês copiam, que é o que eu gosto, o que eu não gosto, no que eu sou bom, para onde eu quero ir, o que eu tolero, o que eu não tolero. Essas 6 perguntas são muito importantes para o autoconhecimento. Se faça todo dia essas 6 perguntas. Anote as respostas. Leia. Anote amanhã. Leia. Veja como é que você está indo aí. Segundo, não seja perfeccionista. Por que você acha que deve ser perfeito? Porque você não pode errar. Porque o erro é uma característica do ser humano. Então, por que você se cobra tanto? E esse perfeccionismo vai te impedir de realizar as coisas que você quer. Porque nunca está perfeito quando você começa. Quando você vai fazer uma live, fulano, vamos fazer uma live. Não, eu não tenho condições, eu não sei nem o que eu vou falar. É tudo, fulano, faz isso. Não, primeiro tem que treinar bastante e você nunca vai tirar do papel. Então não seja perfeccionista. Você vai focar em ser melhor a cada dia, não em ser perfeito. Vê a diferença? Eu posso melhorar a cada dia. Eu não preciso ser perfeito de jeito nenhum. Por que você quer sempre ser perfeito? Sabe por quê, Montanha? Porque a gente quer ser amado. A gente tem uma necessidade incrível de ser amado. Então a gente quer ser perfeito porque a gente acha que sendo perfeito as pessoas vão nos amar. E ninguém é perfeito. Nem as pessoas que a gente quer que nos amem são perfeitas. E outra coisa, a gente tem medo do julgamento. Como a gente tem medo de ser julgada, de dizer, poxa, a live da Ida não foi legal hoje. Puxa, aquele bolo que ela fez solou. Eu estou indo dos 2 exemplos que eu dei, né? Do bolo e da live. Como você tem medo de ser julgado, você se atrapalha, você não age. Então, a sua autoestima não sobe. Você vai estar com a baixa estima. Porque, preste atenção, gente, não importa o que vocês façam. Vocês nunca vão agradar a todo mundo. Então, foquem em ser cada dia melhor. Terceiro, melhorem a sua comunicação. Quando você se comunica bem, você reforça a sua confiança em si mesmo. Quando você deixa um pouco o que você considera timidez, às vezes pode ser não saber se comunicar. Reforce seus traços, aprenda a se comunicar, aprenda a dizer o que você quer para aumentar a sua estima. Então, nós já temos 3 dicas. Quem tem estima baixa, gente, tem medo de se comunicar. Porque ele foge da oportunidade de falar com os outros, porque ele tem medo dessa comunicação. Normalmente, as pessoas bem-sucedidas são as que se comunicam muito melhor do que a média das pessoas. Então, pegue aí na sua lembrança uma pessoa que você admira, que é muito bem-sucedida. Veja se essa pessoa não se comunica bem. Observe se você não é uma das pessoas também que costumam falar sempre se desculpando, como se você estivesse atrapalhando ali. Você já entra na conversa humilde, tímido, quase se desculpando, porque você acha que não tem valor o que você está falando. Então, quando você começa, a sua estima vai aumentando na medida em que você se comunica melhor, mas é um modo contínuo. Quando você se comunica melhor, sua autoestima sobe. Então, vamos lá. Comecem a treinar a se comunicar melhor. 4ª dica, seja competente. Esse 4º ponto é uma das causas principais para aumentar a autoestima. Você precisa ser capacitado.
Você precisa se aprimorar, estudar, melhorar suas habilidades. Foque no que você quer fazer, que vai gerar mais resultados para você. Se você quer ser manicure, faça um bom curso que seja online para você ser uma manicure de respeito. E daí, depois que você é uma manicure de respeito, você resolve ser uma podóloga. Aí você vai estudar para ser podóloga, porque o podólogo ganha mais do que uma manicure. E daí você vai focando um passo de cada vez. Eu sugiro no máximo duas a três coisas, duas a três áreas da sua vida que você quer desenvolver. Pode ser estudo, pode ser trabalho. E foque em fazer aquilo bem feito. Depois que você já está fazendo bem feito, você vai escolher duas ou três ou uma de novo e vai focando. Assim, você vai desenvolvendo suas competências e vai aumentando sua autoconfiança. Consequentemente, sua autoestima. Ó, não deixa o pesadão dizer que está na hora de acabar, que ainda falta algumas dicas, hein, gente? Ele já está ali quase me olhando. Posso continuar? Ah, temos tempo ainda. Temos tempo? Porque as dicas eu posso parar na hora que não der mais. Se orgulhe de ser quem 10 minutos. Tem 10 minutinhos para você ir. Deixa eu ver Para você quanto trabalhar. eu tenho aqui. Isso está acabando. Se orgulhe Acho que dá. de ser quem você é, tá? Sempre. Ah, rapidinho. Minha amiga mentora Suelen Oliveira está na live. E Dovair Silva também está na live também. Tá? Boa noite aí, rapaziada. Deus abençoe. Boa noite, gente. Obrigada por estar aqui. Então, se orgulhe de ser quem você é. Quando você tem o máximo orgulho de você, a sua autoestima aumenta. Então, pensa assim, qual é o máximo que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer de melhor? Seja nas coisas mais simples ou nas coisas mais complexas, como você pode fazer aquilo da melhor maneira? Não é simplesmente... minha mãe ou meu pai falavam, vai dar valsa, eu nem lembro se... Regina, me lembra aí como é que eles falavam. Vai dar valsa. Regina é minha irmã. Como é que eles falavam? Porque vai dar valsa era isso. Fazer de qualquer maneira. Não. Nas coisas mais simples, as mais complexas, faça bem feito. Para você se orgulhar da sua obra. Né? Eu fico, poxa, olha que legal. Olha aqui, esse cristal que eu poli hoje. Olha, cara, que coisa mais bonita. Tem orgulho de você. Você tem que criar a mentalidade de que o que você fez até agora é o melhor que você podia ter feito. Cada vez que você cria essa mentalidade, o que eu fiz até agora foi o melhor que eu podia ter feito. E isso não significa ser perfeito. Tem que estar bem feito e não perfeito. Tá? Você vai progressivamente melhorar a sua autoestima. Outra dica, saiba no que você é bom. Porque existem coisas em que a gente é melhor e coisas que a gente é pior. Isso está tudo bem. Mas você tem que bater no seu peito e dizer, eu sou melhor nisso, eu sou bom nisso. Eu faço. Então, foque no que você pode fazer de melhor. Antigamente, a gente tinha assim, notas baixas em matemática, nossos pais nos colocavam em aula de reforço de matemática para a gente ser melhor em matemática. Hoje, já se faz o contrário. As escolas veem no que você é bom e vão focar em fazer você ser cada vez melhor naquilo. A mentalidade está mudada. Eu não tenho que saber tudo. Eu tenho que saber muito bem o que eu gosto de fazer, no que eu sou melhor. Então, se você não sabe quais são as coisas em que você é melhor do que as outras pessoas, você sempre vai se sentir inferior a elas. Então, se você... eu sei dirigir carro muito bem. É uma das coisas que eu faço com prazer, dirigir. Então, eu sou melhor, mas... Não, eu não vou dirigir, não. Sabe por quê? É porque o meu marido dirige melhor que eu. Eu não quero mais dirigir, porque ele senta do meu lado e fica me criticando que eu estou dirigindo mal. Embora eu saiba dirigir muito bem. Olha só como é que vai se criando a nossa estima. Você sabe dirigir, mas você acha que você é inferior. Você não dirige tão bem. Então, foque. Eu dou exemplos bem simples aqui, gente, para que vocês entendam. Se você dirige bem, seu marido está do seu lado te criticando, deixa ele te criticar. Você sabe que você dirige bem. Não entrega o volante para ele cada vez que ele te criticar, porque você nunca mais vai dirigir. Você vai depender sempre dele para te levar para algum lugar, né? Então, vou dar a última dica, que ele me deu 10 minutos, já se passaram 5.
É muito bom. Gente, pare de ficar remoendo o passado. O passado. Tem uma frase que fala assim: seja o passado, passado. Toma-se outra vereda, que é outro caminho, e basta. Não fica olhando para trás. Se aquele caminho deu ruim, pega outro. Não fica olhando para cá, pensando que aquele caminho estava errado. Porque você pode ser alguém que fique remoendo as coisas do seu passado. Acontecimentos que te marcaram. Mas você precisa entender que o seu futuro sempre vai ser melhor, muito maior do que o seu passado. Tem muitas coisas boas para acontecer. E por que você vai ficar se concentrando no ruim que aconteceu? Olha, gente, é horrível se focar no passado, porque você vai ficar pensando: por que meu pai não me amou tanto quanto amou meu irmão? Por que meu marido me largou? Por que meus filhos não estão me dando atenção? Por que aquele professor disse que eu não vou ser uma boa advogada? E olha, eu fui a melhor advogada que já... Entendeu? Não foque no passado. Você tem a oportunidade de construir uma vida incrível. Você precisa parar de se concentrar no que já passou e viver. Assim, a sua estima vai sendo construída passo a passo, vai aumentando. Aí, como diz o professor Medeiros, o meu professor de palestra, você fica imbatível. Você pode. E aí são as dicas que eu tenho para hoje. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida. Ah lá, a minha irmã, você falou que é importante, você não disse o que o pai ou a mãe falava. Quem é que falava isso? Vai dar valsa aí. É isso. Se você ficar focando no passado, você não vai viver bem o presente. Você não tem tempo. Gente, a nossa mente não entende. Nossa mente inconsciente não sabe tempo verbal. Ela não sabe o que é passado, presente ou futuro. Se você ficar remoendo o que aconteceu no passado, que seja ontem esse passado, a sua mente inconsciente pensa que isso está acontecendo hoje ainda. Você fica sofrendo infinitamente a mesma dor. E se você fica pensando que vai fazer no futuro o que você não devia estar pensando que vai fazer, a sua mente também não sabe. Então ela fica assim: o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar? Eu tenho que ir para a casa da minha mãe? Você fica totalmente perdido, gente. Foque no presente, aproveite, que a vida tem um monte de coisa para te mostrar. Nem eu lembrei. Mas é mais ou menos aí, vai dar valsa. Se alguém souber, coloca aí. Então é isso. Montanha, mais alguma pergunta ou encerramos? Não, na verdade, quando você falou agora do passado, né? É uma das coisas que eu preciso trabalhar em mim também, porque agora recentemente teve um problema até com a minha esposa aqui, porque assim, a gente que tem passado, eu tô no terceiro casamento, a gente tem passado e esse passado acaba não saindo da gente, né? A gente, na verdade, dá um trabalho diário para não ter problemas, né? Não trazer problema desse passado para casa. Mas, assim, no meu caso é meio que inevitável, porque o passado é bem presente, inclusive, porque eu e minha esposa fomos amigos de infância, né? Então, o ex-marido dela foi meu amigo de infância também, cresceu comigo, mora na região. A gente acabou convivendo, né? Mas isso também traz alguns desgastes que a gente tem que trabalhar bem para não atrapalhar nosso relacionamento. Mas só uma pergunta: por que vocês têm que conviver? Não, convivo porque tem filho. Ela tem filho com ele e aí o convívio é eterno. Mas aí, Montanha, não é o passado que você está remoendo. Por exemplo, você remoeria se você teve 2 relacionamentos anteriores que por algum motivo não deram certo e você fique cobrando isso no seu presente. Poxa, minha esposa fez isso? Olha, a minha esposa fez isso. Você está querendo repetir? Você está cobrando da sua esposa, por exemplo, o que a anterior fez. Isso é ficar remoendo e ficar se prendendo naquilo. No caso, você não tem jeito. Você tem filhos e ela tem filhos. Eles só não podem deixar o que aconteceu no casamento dela anterior, nem no seu,
entrar no seu casamento atual. Você não tem que viver em função disso. Tem muita gente que, por exemplo, foi traído, e muita cliente minha fala isso, eu nunca mais vou me casar porque todos os homens traem. Não se foca nisso. Se você foi traído, significa que você agora precisa atrair uma pessoa que não traia. Porque existem milhares de pessoas no mundo que não traem. Então, se você ficar se focando na traição, você vai atrair outra pessoa que te trai. Acabou, isso é passado. Essa pessoa te ensinou alguma coisa com essa traição e pronto. Não fica pensando que o próximo vai trair. Isso é só um exemplo que acontece muito no dia a dia das minhas clientes. E é o que eu procuro falar. A baixa estima aumenta por isso. Poxa vida, eu já fui traída, eu não sou boa o suficiente, eu não sou feliz. Aí você leva isso para o seu casamento atual. Entendeu? Agora, no seu caso, não. No seu caso, não é... Não tem, você não está remoendo, você está convivendo com situações necessárias para esse casamento. Necessárias e às vezes desagradáveis. Mas faz parte, né? A Ida Ferreira, ela tá no Instagram, @Aida Ferreira, Aida Ferreira, oficial. WhatsApp 21 98772 4231. Tá bem no rodapé, quem tá no YouTube tá podendo ver aqui, tá? E esse que vos fala é @MonteWebcast. Né? Obrigado por vocês que estão me seguindo aí. Marca Samba, Jéssica Carvalho, obrigado por participar da live aí. Banda Marca Samba, vocês vão ouvir bastante falar dela aí. Querida, até quarta-feira. Tamo junto. Gente, muito obrigada. Amei vocês estarem aqui. Se tiverem perguntas, mandem aí. Um beijo grande para todo mundo. Montanha, muito obrigada. Maravilha. Deus é o dono do lugar. Acabou o esculacho. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.